Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Especial InfoMoney. Primeiramente, obrigado pela audiência, você espectador que está nesse domingo acompanhando a votação da comissão do impeachment. A gente deu uma pausa aqui na votação, a gente está acompanhando o resultado aqui ainda, mas a gente já vai fazer um cenário de um dos dois especiais que a gente vai fazer essa noite sobre o especial impeachment. Eu estou aqui comigo o Arthur Solon e o Pedro Lula Mota, eles vão fazer uma análise sobre como fica a economia com Dilma Rousseff e sem Dilma Rousseff. Para quem não conhece pelo nome, são dois dos colaboradores do Terraço Econômico, nossos parceiros aqui no InfoMoney TV. A gente vai fazer uma análise bem rápida para depois a gente voltar para a votação. A gente vai tentar falar uns 5 minutinhos de cada um dos cenários. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite extraordinário, né? Não é todo domingo que a gente sai de casa para trabalhar, mas acho que hoje é um domingo importante e merece, né? Bom, muito obrigado, Arthur, muito obrigado, Pedro. Gostaria de saber quem vai começar a análise. A gente vai falar primeiro como fica a economia com Dilma ou sem Dilma. Vamos falar então o governo como fica com a Dilma, né? Então só antes de começar, nesse momento 113-28, a votação lá na comissão do impeachment, terminou agora a Rondônia, dos 8 deputados, os 8 votaram a favor do impeachment, vai começar agora a votação em Goiás. Por favor. A questão do governo com a Dilma, para mim, são dois principais fatores, né? O primeiro é a governabilidade, que vai ser extremamente complicada para ela, mesmo que ela fique. O PMDB saiu do governo, o PSD saiu do governo, o próprio PP também. Então, acho difícil que eles retornem, mesmo que a votação não passe hoje, né? E a segunda coisa é uma questão de expectativas, né? Que a gente vem para o lado da economia, que é o mercado, ou os agentes econômicos, eles continuamente, sistematicamente ficaram decepcionados com algumas medidas que foram tomadas, né? Então, a expectativa na economia, como todos sabem, é difícil de se recuperar. Então, a própria troca do governo, ela é vista pelo mercado como uma troca, como se fosse um treinador de futebol, né? Muitas vezes o treinador, ele não é um treinador ruim, mas quando troca para um cara que pode ser pior do que ele, os torcedores próprios falam, talvez seja melhor trocar mesmo do que ficar e a expectativa melhora, né? A economia funciona mais ou menos desse jeito. Então, o próprio governo mudando, os ministros podem mudar, as pessoas que regem mesmo o poder, eles mudam. Tem a expectativa melhor, a expectativa ela movimenta a economia, né? Mesmo que não venha nenhum anúncio novo, né, já o choque de expectativa já acaba trazendo até hoje no Estadão a gente viu uma série de análises, uma delas foi da Mônica de Boy, ela falou que a vinda do Temer seria uma dúvida que o mercado precisa agora. Sim. Seria mais ou menos isso, né? É como se o mercado tivesse a certeza que a permanência não vai ser boa. Então essa dúvida, o benefício da dúvida é boa para o mercado. E agora o outro cenário, né? Eu acho que o day after com o cenário de um Temer assumindo, é realmente o choque de expectativa. E o Temer é um político de fato. A Dilma ela não é, em tese, uma formação política e ele conhece isso. E ele sabe que ele precisa assumir e sinalizar para a sociedade uma estabilidade, escolher uma equipe econômica nova. Então já tem até um boato aí que acho que talvez o presidente do Goldman Sachs pode assumir o Ministério da Fazenda. Isso é muito bom, porque você traz uma credibilidade nova. Você precisa realmente que o governo tenha esse tipo de sinalização, seja para os investidores, para os consumidores, para os empresários, para a sociedade em si, para você ter uma estabilidade e você realmente poder voltar aos assuntos mais importantes. Porque a crise política que nós estamos vivendo hoje, ela está com uma dominância muito maior do que ela deve ter e ela esconde a nossa crise econômica, que são os problemas do Estado, o problema das contas públicas, o problema da Previdência, o problema do próprio indexação do salário mínimo com os benefícios sociais, que isso tudo precisa ser revisto e o Temer, com o novo governo, ele vai ter que ter esse compromisso. E realmente, você falou do Estadão, eu li um artigo muito bom que ele fala sobre o prazo do Temer é muito curto, no sentido que o mercado ou a sociedade vai dar um voto de confiança e isso vai ser 2, 4, 3, 6 meses para ele rever qual tipo de atitudes que ele vai tomar para se realmente isso se confirmar e a gente conseguir sair desse atoleiro. Porque, querendo ou não, você tem um cenário dos fundamentos macroeconômicos muito complexo. Mas acredito eu que, como dizia Larry Summers, que é um economista famoso dos Estados Unidos, que a confiança é o estímulo mais barato econômico. Então, acho que realmente você resgatando a confiança, o país que o nosso tamanho, a maior economia do mundo, tem tudo para conseguir sair com esse novo choque. Tá, agora eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Primeiro no cenário com Dilma. A Dilma Rousseff, depois que foi reeleita, ela tentou algumas medidas mais austeras, né, um pouco mais favorável ao mercado. Acho que a mais emblemática foi o anúncio do Joaquim Levy, ministro da Fazenda, mas foi um anúncio que não veio junto todo, vamos dizer, o alicerce político, o apoio político para que as medidas mais antigovernamentais, vamos dizer assim, fossem colocadas em prática.
Com o impeachment não passando hoje e a presidente Dilma se mantendo no governo, você acredita que ela vai tentar uma nova política mais austera ou ela vai, de fato, ter uma guinada à esquerda e fazer o que, de fato, o PT espera que ela faça? Assim, na minha opinião, em primeiro lugar, a questão do Levi, o principal oposicionista ao Levi foi o próprio PT. Então, ele teve muita dificuldade de estabelecer agenda econômica para recuperar as finanças públicas, a economia como um todo. Então, o Levi ficou o tempo todo brigando contra o próprio governo. Então, isso é uma coisa, né? E a segunda coisa existe realmente esse receio que a Dilma vai fazer muito diferente do que ela fez no início de 2015, né? Que foi uma guinada pró-mercado, vamos dizer assim, né? Redução dos gastos públicos, pelo menos uma tentativa de um ajuste, mesmo que não foi feito um ajuste completo, mas foi, principalmente o Levi, foi uma sinalização dela, mas existe essa questão de, pode ser, como ela percebeu, não deu o resultado dessa forma, eu vou para fazer a guinada à esquerda e fazer da forma que ela havia feito no primeiro governo dela, né? Na nova matriz econômica que a gente chama. E como ficaria a economia nesse cenário? Seria uma leniência realmente nos gastos públicos, então provavelmente a dívida pública ia chegar a 90%, até mais de 90% em 2, 3 anos. Realmente você teria aí uma fuga de capitais, o dólar ia subir, realmente uma perca novamente de credibilidade, uma instabilidade, o risco país. E querendo ou não, você precisa ter esse tipo de sanidade fiscal, sanidade de qualidade de gestão pública mesmo, e sem falar em governabilidade que ela vai incorrer. E acredito eu que se esse impeachment não passar, ela ainda vai sofrer novos processos. Realmente isso não vai... Tem a questão do TSE ainda, do TSE, né? então, julgando a chapa Temer-Dilma, né? Então... Tá, agora fazendo a pergunta para o lado se o Temer vier, né? Parece que o mercado inteiro sabe o que o Temer tem que fazer para botar o Brasil de volta nos trilhos, até a reação do mercado, talvez o Leme do Goldman Sachs chegando, tudo isso acaba sendo favorável, mas o Temer vai ter o apoio político para fazer o que a Dilma não conseguiu? Acredito que sim, ou pelo menos vai conseguir sinalizar isso. Aquele documento A Ponte para o Futuro que o PMDB soltou, que é um documento muito diferente que o PT havia soltado de programa de governo, já é uma boa sinalização. E acredito que ele, passando querendo ou não, impeachment é um processo muito duro, muito difícil, muito exótico. E acho que você vai criar um consenso entre a bancada política de que realmente, agora a gente tiramos uma presidente, então agora a gente precisa se ater aos problemas do país mesmo, vamos trabalhar, vamos fazer as reformas, vamos fazer os ajustes. E ele vai conseguir isso porque o PMDB, querendo ou não, é o maior partido do Brasil, com o maior número de representantes e vai conseguir ter essa consciência. Agora, realmente, se isso vai se efetivar ou não, é difícil ter essa previsão acertada. Né? Tá. Só complementando, eu acho que ele vai ter um tempo curto, né? O Pedro tinha falado, assim, a gente está num período de radicalização política, que todo mundo... Isso, por um lado, isso é bom, né? Porque muitas vezes a gente ouvia que brasileiro não era politizado, que não se preocupava com isso. Agora a gente está com uma sociedade que está se preocupando com as questões políticas e, por causa disso, ele vai ter um tempo curto para sinalizar para a sociedade que ele está preocupado com as reformas e está preocupado para voltar a crescer a economia. Eu acho que o tempo dele vai ser relativamente curto. Apesar de ele se ele entrar agora mesmo, vai ficar 2 anos, mesmo assim ele não vai ter 2 anos para mostrar ao que ele veio mesmo, ele vai ter menos tempo. Entendi. Bom, enquanto a gente estava falando aqui, já terminou a votação também em Goiás. Dos 17 deputados, 16 votaram a favor, apenas 1 contra. Agora o placar está 122-30. O Distrito Federal começou a votação agora. Bom, tudo caminhando-se até o momento, pelo que eu estava vendo, a projeção do Estadão, que dava para mais de 342 votos que era necessário. Estava tudo se confirmando, os votos estavam batendo exatamente com as projeções, alguns até surpreenderam positivamente. Então, do jeito que as coisas vão, o impeachment deve avançar. Aí vem todo o processo vai depois para o Senado, se ela se tornar ré. Então, também vale a pena esse alerta aí, ela não vai, de fato, sair do governo amanhã. Isso aí ainda tem um prazo extra para acontecer. Ela fica afastada, né? Mas, obviamente, o mercado já começa a comemorar isso aí. Né? Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, Arthur e Pedro, muito obrigado. Para quem não conhece o trabalho do Terraço Econômico, vale a pena conferir lá na lista de blogs Infomoney. Sempre fazem textos muito legais toda semana para a gente sobre economia e política. Obrigado pela presença dos dois. Obrigado. E continue acompanhando a votação do impeachment. Mais tarde a gente vai entrar aqui ao vivo com o Mesa Redonda Infomoney com o Alexandre Schwartzman e o Vitor Oliveira para falar um pouquinho do resultado da votação. Até mais.